Pedro no Palmeiras? Será que existe alguma possibilidade dessa negociação acontecer? Pelo menos esse é o boato que tomou conta da internet desde a noite do último domingo. E ó, no vídeo de hoje, aqui no canal Jornalismo Alviverde, vou falar sobre as reais possibilidades do Pedro vestir a nossa camisa, ó, o nosso manto. Mas antes, quero aqui rapidinho pedir o seu apoio ao canal Jornalismo Alviverde. Se você ainda não é inscrito, poxa, por favor, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e compartilhe aí com toda a família Palmeiras. Ah, e se você curtir o vídeo de hoje, é claro, deixa o seu like aí, é muito importante pra gente, combinado? Bem, família, desde a noite do último domingo, um print com uma suposta declaração de um dos representantes do jogador Pedro, atualmente na reserva do Flamengo, tomou conta aí de toda a internet, principalmente nas mídias palmeirenses. O print é esse aqui que você está vendo na tela, com a seguinte frase: ele adoraria jogar no Palmeiras, é amigo do Scarpa de tempos do Fluminense e eles sempre se falam, afirmou um representante do atacante Pedro, que está insatisfeito no Flamengo, para o perfil Bastidores Fla. Fui então procurar se esse perfil Bastidores Fla havia realmente publicado alguma coisa no Twitter e achei essas duas publicações na sequência. A primeira é essa daqui, ó, com a seguinte mensagem: se fala nos bastidores de uma possível proposta do Palmeiras de 185 milhões de reais pelo Pedro. Promessa de campanha? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bem, horas depois, família, o mesmo perfil no Twitter, Bastidores Fla, publicou esse outro tweet aqui. Tem um que é fake do Futebol Underline Info, que postou uma mentira de Pedro no Palmeiras. E esse print está viralizando em vários lugares. Ainda me marcou como se o perfil aqui passasse a informação. É um desocupado mesmo. Ou seja, família, ó, por enquanto não existe nada de Pedro no Palmeiras. Absolutamente nada. Isso é só boato de internet. No entanto, analisando um pouquinho toda a situação, uma coisa é fato. Seria ótimo, incrível, se o Palmeiras fosse atrás para contratar o Pedro. Imagine só que baita contratação. É claro que seria um negócio extremamente difícil, mas se a gente analisar a atual situação do Pedro no Flamengo, não seria algo tão impossível assim. Até porque o Pedro já demonstra claramente a sua insatisfação com a reserva no Flamengo. E ele não vai ser titular tão cedo, porque ele briga por posição com o Gabigol, que marca muitos gols e já é ídolo lá do Flamengo. Inclusive, no jogo do último domingo contra o Ceará, as câmeras de televisão flagraram o Pedro de cara feia do lado de fora do campo, na reserva. Na verdade, puto, porque não iria entrar no jogo tão cedo. Se você não viu, assiste esse vídeo aí. Ele não entrou, foi entrar depois que já estava quase 4-0 o jogo, e ele balançando a cabeça. Isso me chama muita atenção. Não sei se o Pedro brigou com a diretoria, reclamou muito e está tomando um castigo. Nem vejo o problema dele com o Renato. Uma outra prova de que o Pedro está puto com a reserva no Flamengo foi a entrevista coletiva do próprio técnico Renato Gaúcho após o jogo de domingo. Olha só aí o que disse o Renato Gaúcho e tire as suas conclusões, que eu vou falar da minha depois da entrevista. Olha aí. Tenho conversado quase que diariamente com o Pedro. Falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo. Futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o Gabigol. E eu sempre falo pro meu grupo, hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de jogadores. E, infelizmente só pode jogar 11. E ele joga numa posição que tem o Gabriel. Já comigo ele jogou praticamente todos os jogos, ou saiu de cara ou entrou durante a partida o Pedro. Bem, família, você viu aí o que o Renato Gaúcho disse, né? Uma coisa é fato.
se ele tem a necessidade de conversar com o Pedro 3 vezes na semana para explicar a reserva e motivar o jogador, é sinal de que a insatisfação realmente existe. E o Renato Gaúcho está tentando contornar aí essa situação. Ó, além da insatisfação do Pedro com a reserva, não podemos esquecer que o Flamengo o proibiu de disputar os Jogos Olímpicos. O que a gente sabe que é um sonho para qualquer jogador de futebol, jogar os Jogos Olímpicos. Ele estava convocado e o Flamengo não liberou por conta das partidas aí de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Com isso, o Pedro deixou de entrar para a história e conquistar aí a medalha de ouro nas Olimpíadas. Essa insatisfação do Pedro no Flamengo vem de longa data, né? E por que não? O jogador pode sim optar aí muito em breve por procurar outro clube, pedir aí para sair do Flamengo. Se será o Palmeiras ou não, é claro, a gente não sabe. Até porque seria uma contratação muito complexa, de alto valor e muita dificuldade, né? Mas se a atual diretoria do Palmeiras pensa grande, ou a próxima presidente, a Leila Pereira, pensar grande, o Pedro seria a contratação ideal para vestir, ó, a camisa 9 do nosso Palmeiras. E eu, ó, se dependesse de mim, eu faria qualquer esforço para trazer o Pedro para o Palmeiras. Ele seria titular, jogador nível de seleção, seria uma excelente contratação daquelas bombásticas que o Palmeiras já não faz há um bom tempo, né? Então, se tiver o mínimo de possibilidade, o Palmeiras tem que ir atrás do Pedro. Já vacilou lá atrás, né? Quando deixou o Flamengo contratar o Pedro. Até porque o Pedro já sabia que seria reserva do Gabigol. O Gabigol faz muitos gols, é ídolo, enfim. Ou seja, lá atrás o Palmeiras poderia ter se esforçado para buscar o Pedro. O porquê não o fez, a gente também não sabe, né? Mas já imaginou o Pedro com a camisa 9 do Palmeiras? Tudo que a gente precisa. Seria uma contratação fantástica. E você, gostaria de ver o Pedro, ó, vestindo o nosso manto? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, vamos criar aquele debate ali e quero saber a sua opinião se você gostaria de ver o Pedro com a camisa do Palmeiras, tá certo? Ó, outra coisa, família, se curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui, é importante pra gente dar aquela moral aqui pro canal Jornalismo Alviverde. E é claro, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar aí com toda a família Palmeiras. E, ó, como eu sempre digo, avante palestra! Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer, alegria!